No vídeo anterior, nós falávamos sobre o arrependimento sincero de Manassés, mostrando que o arrependimento ele produz frutos, frutos que evidenciam essa transformação nossa, esta consciência de que pecamos contra Deus e que precisamos reconstruir pela graça aquilo que destruímos. Então, nós dizemos que isso aconteceu na vida de Manassés. Eu deixei para este vídeo para elencar o que ele fez em 6 anos, mais ou menos em 6 anos. E vocês têm que ver isso no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. E eu elenco aqui o que ele fez, o que ele realizou. Ele edificou o muro da cidade, o fazendo ainda mais alto. Ele preparou melhor a sua defesa militar, pôs chefes militares nas cidades fortificadas de Judá. Ele purificou a casa de Deus e toda a cidade de altares idólatras, os destruindo. Ele restaurou o altar do Senhor, ofereceu sacrifícios de ação de graças ao Senhor, ordenou ao povo que servisse ao Senhor, não mais aos deuses pagãos, aos quais ele mesmo os induzira. Contudo, apesar de todos os seus sinceros esforços, a sua reforma não pôde ser total. E você percebe isso não imediatamente, mas sim após a sua morte. Após a sua morte, nós vamos encontrar Amon, seu filho, assumindo o trono. E mesmo num brevíssimo reinado que teve, sendo assassinado por homens da corte, ele voltou, pelo que parece, ao que parece, à prática, às primeiras práticas de Manassés. E agora a dimensão desse estrago produzido por Manassés, nem coloco aqui o grande peso em Amon, mas eu trago o peso aos atos primeiros prevalecentes de Manassés. Ele fez uma reforma espiritual em cerca de mais ou menos 6 anos, 6 anos finais do seu reinado. O seu filho era um homem mau, mas para que você tenha a dimensão do que ocorre, do que ocorreu com esta reforma, nós vamos observar mais tarde. Então, a dimensão do estrago produzido por Manassés e o seu fracasso reformista pode ser percebido com a grande e eficiente reforma feita por seu neto Josias, quando então fica evidente a intensidade da prática pecaminosa prevalecente. Então você precisa comparar alguns textos, segundo Crônicas 33, 17, com segundo Crônicas 33, 22, segundo Crônicas 34, de 3 a 7, segundo livro dos Reis, capítulo 23, do verso 4 ao verso 20. A ineficiência da reforma de Manassés pode também ser verificada por intermédio das palavras de Jeremias, quando o Senhor falou, abre aspas, nos dias do rei Josias. Isso está em Jeremias 3:6. Dizendo que Judá, chamada de falsa, se fizera pior do que Israel, a pérfida. Isso está em Jeremias 3, de 11 a 12. Visto que também seguiu a outros deuses, adulterando, e apesar dos sinais de insatisfação de Deus, Judá, abre aspas, não voltou de todo o coração para mim, mas fingidamente, diz o Senhor. Eu li parte agora de Jeremias 3:10. Por isso, mais adiante, Deus em sua misericórdia diz a Judá: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Jeremias 4:4. E depois, vemos em Isaías 41, 29. As suas obras são coisas nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. E Deus voltaria a falar por intermédio de Isaías: quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? O artífice em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem, alisa com plana, marca com um compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo
Escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Então, do resto, faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Eu li Isaías 44, verso 10, e depois do 13 ao 17. Esta era a prática do povo. O povo não voltou a Deus de todo o seu coração. Na sequência, Deus diz que os homens, em sua prática idólatra, perderam a capacidade de discernimento. O seu coração está estagnado e iludido. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos algo muito sério a respeito de nossa liderança, entre outras verdades, obviamente. Talvez não seja tão difícil conduzir o povo, mas o mais difícil é reconduzir o povo, trazer de volta. Manassés fez tudo o que pôde para desviar o povo do caminho de Deus. Consolidou o povo numa idolatria. Gerações passaram diante dele. Agora ele se converte. E sem dúvida Deus o perdoou. E ele sinceramente tenta reconstituir o que fez de errado. Mas na prática, nós podemos observar que isso não foi suficiente. Não que ele não tivesse tido intensidade de coração no que fez. Mas a questão é extremamente difícil. Então, eu tenho comigo isto, que você pode conduzir com relativa facilidade os seus liderados. Mas trazê-los de volta é muito difícil, ainda que você seja sincero e tão intenso como antes. Daí a questão de que nós, como líderes, devemos ter cautela em nossa liderança. Não podemos simplesmente abraçar ideias por vaidade, porque essas ideias nos colocarão, pensamos nós, na crista da onda. Nós estaremos surfando em ondas magníficas e isso daria para nós, pensamos ou imaginamos, fama, notoriedade. É preciso ter cautela, é preciso ter humildade, é preciso ter uma humildade epistemológica na percepção das coisas, para que possamos ser consistentes. Ninguém está livre de erros e equívocos, mas aprendamos então a subordinar os nossos desejos à glória de Deus, ao propósito de Deus. E mais, aprendamos a ter cautela, como diz Tiago, não temos a pretensão de sermos mestres, porque o Senhor julgará com maior rigor. E de fato, meus irmãos, uma coisa é nós errarmos, uma coisa muito mais grave é conduzir as pessoas que nos foram confiadas ao erro. Peçamos misericórdia a Deus, peçamos discernimento a Deus, para que saibamos nos conduzir com humildade, com piedade, submetendo nosso pensar, nosso fazer a Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Amém.